Hello, folks. Hello, hello, hello. Ó, hoje nós vamos aprender Present Perfect. E aí eu preciso que você preste bastante atenção aqui. Por quê? Este Present Perfect, e ali está o número 1, Present Perfect 1, é a primeira aula disso aqui. Nós teremos uma segunda aula e lá para frente a gente vai ter mais uma aula disso aqui. Das estruturas que nós começamos a ver até agora, esta aqui é uma estrutura-chave. A partir do momento que você compreender como ela é usada, o teu inglês vai para um outro nível, tá? Você já deve ter visto isso em algumas frases e músicas que você já escuta por aí, você já viu, isso é bem comum, tá? Mas agora a gente vai estudar o porquê que existe isso e como utilizá-lo. E por que serão em duas partes? Porque ele é um pouquinho complicadinho, só isso, tá? Ele não é impossível, ele não é super difícil, ele é diferente, porque no nosso idioma utilizamos esta construção, tá? Gramatical, as regras. Vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá. O que nós temos aqui? Ó? Veja essas frases. I have got a car. I've got a car. Estou lendo essa aqui. Ó. I've got a car. Ok? Estamos lendo isso aqui. He has got a car. He's got a car. Ok? Estamos fazendo a primeira e a segunda frase aqui, essa de baixo. Tá bom? Você vai, em algum momento, em diversos momentos, encontrar essa estrutura aqui, ó, o verbo have. A abreviação de have com I é I've, vão ter outras abreviações aqui. Abreviações não, junções aqui, tá? Vai ser uma contração, tá? He has got vai virar he's got, aí você pode até se perguntar, mas o apóstrofo S não era is? Sim, e agora você vai ver mais um tipo, e você já conhece o apóstrofo S de duas formas, tá? Agora vai ser a terceira tradução ou utilização que você vai ter desta estruturinha apóstrofo S. Mas vamos para a parte principal. O que nós precisamos entender é que existe agora have e tem uma palavrinha aqui, got. O importante é o have, a abreviação é apóstrofo V, ok? I've. He has, apóstrofo S. O que é isso aqui? Essa estrutura, ela vai ser muito diferente, e a primeira parte que nós aprendemos ela é o seguinte. Isso aqui não é nada mais do que isso aqui. É uma outra forma de você falar I have. Então, por exemplo, posse. Eu tenho um carro e ele tem um carro, que seria essas duas traduções aqui. I have a car, he has a car. Eu posso, e o nativo vai utilizar muito mais essa estrutura aqui. I've got a car, he's got a car. Ok? Então, essa estrutura, ela vai ser utilizada como se fosse uma expressão idiomática, uma gíria, tá? Tenta entender expressão como gíria, tá? É um jeitinho diferente de falar a mesma coisa. Então, para a gente começar a explicar a estrutura do Present Perfect, tá? Esse nome esquisitinho aqui, beleza? Nós precisamos começar por essa parte aqui. Então, vamos só numa brincadeira. Tudo que usar diferente aqui é a mesma coisa que você fosse falar have, eu tenho, ok? Beleza? I have a car, he has a car. Agora vamos entender um pouquinho. Por exemplo, aqui tem 4 frases. I have got a car, we have got a problem, aqui é separado, hein? They have got a company e you have got some products. Ok? Só aqui que está juntinho, a terceira frase, um erro de digitação ali, faltou um espaço, mas já corrige isso aqui, tá bom? Isto aqui eu também posso falar de uma forma contraída. O que é contraída? Contrair juntar o sujeito com o verbo, que vai ficar assim, ó. I've got a car. We've got a problem. They've got a company. You've got some products. Tá? Beleza? Tudo isso quer dizer o quê? A mesma coisa que você falar have para todos eles. I have a car, we have a problem, they have a company, you have some products. É a mesma coisa, só utilizado de um jeitinho diferente. Tá bom? Até aqui vai tudo bem, espero que. Tá? Aqui nós temos mais frases. Ó. Por que elas estão diferentes? Porque
aqui eu usei I, we, they e you. Nessa frase agora, nestas frases agora, eu vou usar terceira pessoa. Lembra quando você estudou o presente, que você falava assim, I work, you work, they work, we work. E agora você tinha que falar she works. Acrescentava um S na terceira pessoa, aquilo lá. Então aqui vai ter umas coisinhas diferentes também. Por quê? Lembra que lá o verbo have na terceira pessoa era has? Aqui segue aquele padrão, ó. She has, he has, she has, it has. Temos 4 frases aqui, tá? Ó, she has got a car, he has got a problem, she has got a company, it has got some products. O it, aqui, it é como se fosse a empresa. A empresa tem alguns produtos, tá? Eu posso falar de uma forma contraída. She's got, he's got, she's got, it's got. Ok? She's got a car, he's got a problem, she's got a company, it's got some products. E tudo isso é a mesma coisa que você falar she has a car, he has a problem, she has a company, it has some products. Ok? Já dá para entender um pouquinho. É uma gíria, é um jeitinho diferente de falar, né? Uma expressão, tá? Esse é o começo dessa estrutura, tá bom? Então, aqui, ó, como que essa estrutura ela funciona? Sempre haverá um sujeito, aliás, você não conjuga uma frase sem ter um sujeito, né? Só tem um cara, vai ver isso depois. Nesse caso aqui eu coloquei I, you, we, they, que a gente estuda diferente, porque com estes aqui, essas pessoas aqui, pode ser um pronome, pode ser um nome, tá? Beleza? Have, abreviação V e got, tá? Então, essa é uma estrutura e essa é a estrutura para a terceira pessoa, he, she, it. Então, essa estrutura é isso aqui, ó. Have got, ou então V got, ou então você fala has got, got, she's got, ok? Got, alright? Tudo isso quer dizer I have, tudo isso quer dizer have, tá? Junto os dois vira o verbo have, ter, de posse, tá? Então, tanto nessa estrutura aqui, quanto nessa estrutura aqui. Agora, presta muita atenção, faça suas anotações, dê um pause aí, se está meio complicado, volta ali, escuta de novo, assista de novo, melhor dizendo, tá? De onde que vem isso aqui? Como que eu posso falar aqui agora para ficar bem tranquilinho para vocês? Ela existe da formação de esta palavra have, o verbo have, que aí na terceira pessoa é has, tá? Mas, vocês lembram quando vocês estudaram o verbo irregulares? Que você estuda verbo irregular com 3 palavrinhas, que é o presente, que seria o infinitivo, a raiz do verbo, o passado e o particípio, tá? O particípio eu já expliquei lá, então se não entendeu o particípio, tem que voltar naquela aula, tá bom? O particípio é o terceiro da coluna, tá? Porque você sempre vai usar essa terceira coluna aqui, ok? Junta o have com o verbo na terceira coluna, nesse caso é o got, que é a gíria, tá? Poderia ser outro verbo aqui. Isso a gente vai ver na próxima aula, os outros verbos e como a gente vai construir esta estrutura. Mas aqui é só para entender que ele veio daqui, tá? O present perfect é essa estrutura. É o verbo have e o has, e mais um verbo na terceira coluna. Se o verbo não for da terceira coluna, não existe essa estrutura com have. Aí vai fazer uma outra coisa, tá bom? Então é só quando junta esses dois, tá? Lembra no presente que a gente tinha o verbo fazer. Por exemplo, fazer, do, é o verbo fazer. Só que do também era o super-herói. Ele era um auxiliar. Não era? Não tinha o do e o does para construir frases na negativa e na interrogative. Não tinha o don't e o doesn't. Então, lembra lá que quando eu ia falar assim, eu não faço. Eu não poderia ou não podia falar simplesmente I don't, porque don't não quer dizer não fazer. Don't só significa não. E o verbo fazer? Do. Então eu falo I don't do.
Ah, se eu quero perguntar, você faz. Do you do? O primeiro do é porque ele indica que a frase está no presente, ele indica que é uma pergunta, e ele não se traduz. Lembra da famosa frase do you speak English? Do you speak English? You speak English é a parte que você traduz. O do está ali por quê? Só de bonito? Não, ele indica que a frase está no presente. Beleza? Da mesma forma que do, que significa fazer, virou um auxiliar ajudador, o have, que significa ter, vira um ajudador aqui, um super-herói. Mas ele só se transforma em super-herói se usar a terceira coluna de um verbo junto com ele. Beleza? Vamos ver aqui. Ó, então a estrutura na afirmativa, positive sentence, ok? I have ou I've got a car. Isso aqui está dentro da estrutura. Olha lá. He, she, it, has. He's got a car, she's got a car, it's got a car. Então eu uso have, eu uso has, eu uso a contração. I've, you've, we've, they've. Contração para he, she, it. His, she's, it. Tudo vem aqui, got a car. Esse got, você já viu que ele vem desse verbo que está circulado aqui. Tá bom? Tudo isso quer dizer ter. Mais uma. Agora nós vamos fazer a frase na negativa. O que acontece? Você pega o have e coloca o not. Você pode falar separado, have not, e você pode falar numa contração, haven't. E o has not, você também pode falar nessa contração, hasn't. Então, para fazer uma negativa, eu preciso de um ajudador, de um super-herói. Então, vai ficar I haven't got a car, eu não tenho carro. Você não pode falar haven't. Não, haven't não quer dizer não ter. Haven't quer dizer simplesmente não dentro dessa estrutura. Hasn't simplesmente quer dizer não dentro dessa estrutura. Tranquilo? Tranquilo não dá. Mas estamos chegando no lugar. Present Perfect para interrogative, ok? Você inverte da mesma forma que você inverteu lá para o do, para o does, para o did, ok? Eles vêm primeiro. Has você usa com he, she, it, have você usa com isso aqui. Um detalhe aqui, ó, antes que eu me esqueça. Lembra que no presente, toda vez que eu usava um verbo auxiliar, um ajudador, um super-herói, como a gente chama, eu tinha que mudar o verbo aqui? Você lembra disso? Se não lembra, assista a aula lá de volta. Neste cara aqui, neste caso do present perfect, não muda nada. Você nunca vai mudar o verbo. Por quê? Essa estrutura só existe desta forma. Tem que usar o verbo have e o verbo na terceira coluna aqui, que é um past participle, um particípio do passado. Se mudar aqui, ferrou tudo. Já não é a estrutura, já vai dar erro, tá? Então, aqui, ó, quando eu vou fazer uma pergunta, have I got a car? Tipo, louco, né? Perguntando, eu tenho um carro? Doidão, né? Eu tenho um carro. Nesse caso aqui, para perguntar isso, tá? Have you got a car? Have we got a car? Have they got a car? Has he got a car? Isto aqui é a estrutura que você tem que ver até agora. Beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, você vai assistir mais uma aula do Present Perfect. E agora o Present Perfect nas situações usando todos os verbos, tá? Para você saber agora o que é importante. Lembra lá atrás, em algum momento das aulas, quando eu falo lá atrás, lá nas outras aulas, nas aulas anteriores, tá? Principalmente quando chegou no tempo passado, que eu falei assim, ó, a partir do momento que você aprende verbos irregulares, você muda o teu nível de inglês. Por que mudava o nível de inglês nisso daí? Principalmente que verbos irregulares são ultra importantes para a utilização agora. Porque agora você vai usar a terceira coluna. Se o verbo é um verbo normal, é tranquilo. Like, liked, liked. É like e é D, né? Like termina com D. Ele é o mesmo para o passado e para o particípio. Os verbos regulares são os mesmos. Você não precisa se preocupar em ver a terceira coluna. Agora, para os verbos irregulares, você tem que lembrar qual é a terceira coluna.
Por isso que agora, complementando, eles serão imprescindíveis, super importantes, senão você não faz essa estrutura direito e você não avança no teu conhecimento do inglês. Ah, mas eu consigo falar e tal, já me comunico com algumas pessoas. Você vai se comunicar. A partir do momento que a pessoa te entendeu, tudo bem, não importa se você falou o inglês errado ou certo, se ela te entendeu, você está se comunicando. Agora, tem que ver para que você quer o teu inglês. Se você quer para trabalhar numa empresa, para dar aula, talvez você está começando a estudar inglês porque você quer dar aula de inglês. Tá? Você vai ter que saber tudo para falar direitinho. Senão, você fica naquele inglês mais ou menos, sempre para o resto da tua vida. Não tem problema. Tudo está ligado com o teu objetivo. Ah, eu quero ter um inglês mais ou menos. Tá bom, estuda meia boca, sempre meia boca, vai fazendo um errinho aqui e dá certo. Vão te entender um pouquinho. Tudo bem. Agora, você quer melhorar, aí tudo bem, você também tem como melhorar e tá tudo certo. Não existe certo e errado. Existe o teu objetivo que você quer alcançar. Ok? Galera, see you next class.